Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos em Nazaré, estamos na escola do Evangelho, estamos no lugar onde nós guardamos, fazemos memória do sim de Maria. Aqui no lugar da encarnação, onde o anjo Gabriel anunciou a Maria que seria a mãe do Salvador. E com o sim humano de Nossa Senhora, tudo começou. E esse sim continua na vida de tantos irmãos e irmãs, de tantos jovens que, como Nossa Senhora, como Maria, na generosidade e no amor, dizem sim ao projeto. Hoje, no nosso programa, temos uma comunidade brasileira, uma comunidade que é presente na Terra Santa, a comunidade dos Filhos de Maria. Bem-vindo, Arley, que é o responsável da comunidade. Bem-vindo no programa Em Casa com a Sagrada Família. Isso, obrigado, Padre Bruno. É um prazer estar aqui com todos, fazendo essa experiência também de aqui, transmitir um pouco do amor misericordioso do Pai e fazer a mesma experiência da Virgem de se colocar à disposição da vontade de Deus. Interessante porque nós temos a Canção Nova, temos a comunidade Shalom e temos os Filhos de Maria que estão em Taibe, né, no território palestino, é isso, Arley? Exatamente, estamos já há quase 5 anos no território palestino, em Taibé. Então é uma comunidade brasileira fundada em Minas Gerais. Vamos conhecer essa comunidade que tem um carisma muito belo, muito inspirado. E eles estão lá cuidando dos idosos, é isso? 25 idosos, uma casa para idosos em Taibe. Exatamente, são 25 idosos, 25 cristãos árabes que hoje moram conosco e são cuidados por a gente. Bem, vamos conhecer os outros membros da comunidade aqui, missionários na Terra Santa dos Filhos de Maria. A Graziela. Sim, me chamo Graziela e estou aqui há quase 5 anos. Bem, Graziela, e também a Márcia, é isso? Isso mesmo. Eu sou a mais recente na missão, tenho 8 meses. Muito Bem, feliz também. Márcia. E eu sou o Emerson, estou há quase 2 anos já aqui na Terra Santa. Bem, Emerson, vocês cuidam de 25 idosos, é isso? Mas vocês são todos brasileiros mineiros, é isso? Isso, todos De Montes Claros. Claros, é onde nasceu a comunidade. Saudamos também os nossos cantores, o Douglas da comunidade Canção Nova e a Milena da comunidade Shalom, que vão também cantar para nós e trazer sempre o canto, como aqui Nossa Senhora inspira canção, inspira canto, inspira alegria, não? Vamos cantar para nós daqui a pouco. E também o nosso seminarista Felipe, que traz os pedidos de orações dos nossos irmãos e irmãs que seguem o programa. É isso, Felipe? Isso mesmo, Padre Bruno. Arley, vamos falar um pouco desse carisma. Érica Vilela Barbosa, fundadora, é isso? Érica Vilela Barbosa Figueiredo é a fundadora da comunidade. Ela fundou a comunidade em 1998, no dia 20 de outubro. Ela e mais outros 13 jovens, né, dos quais eu faço parte, estávamos na fundação da comunidade, né, no primeiro momento de responder a esse chamado de Deus para ser esse novo carisma na igreja. Então, a fundadora, Érica, tinha 22 anos, é médico. Sim, sim, ela é médica, casada, né, casada com Alisson, nosso cofundador, e quando ela fundou a comunidade, ela tinha 22 anos. Éramos todos muito jovens. Você tinha 17, eu fiquei sabendo. Somente 17 jovem, anos, jovem. terminando o ensino médio, mas com um desejo muito grande de responder a Deus. Né? Apesar da juventude, o coração já estava um pouco alargado, com o desejo de dizer um sim a Deus. Arley, eu vou fazer uma pergunta para ti, penso que você já deve ter respondido muitas vezes, porque nós dizemos, não, tantos carismas na igreja, não, franciscanos, as ordens religiosas, irmãs, comunidades de vida, a Canção Nova, fundado por Monsenhor Jonas Habib, a comunidade Shalom. Eu posso fazer uma lista de comunidades que eu conheço, né, comunidades do Brasil. Arley, uma comunidade, Filho de Maria, lá em Montes Claros, não? Por que uma fundação, um carisma, podemos dizer, com a inspiração que vocês tiveram? Bom, Padre Bruno, a gente entende que um carisma, um novo carisma na igreja, é sempre uma resposta de Deus, uma resposta necessária que vem do coração de Deus para uma necessidade da igreja. Então, os diversos carismas que nós temos, são as diversas congregações, as novas comunidades, as diversas, cada uma delas com o seu carisma, nós entendemos isso como uma resposta de Deus. E Deus
suscita no coração de homens e mulheres o desejo de ser um auxílio necessário à sua igreja, ao seu povo que sofre, ao seu povo que necessita de um cuidado todo específico e de uma forma específica. Isso é um novo carisma. É uma nova face, ou é uma face de Deus para o mundo que necessita dele, assim como foram as diversas fundações que a gente pode olhar durante toda a história da igreja. E nós nos entendemos também dessa maneira. A comunidade Filhos de Maria é uma forma de Deus de amar o mundo de uma maneira diferente. Como São João Paulo II fala, dessa primavera para a igreja, nós nos entendemos também como uma pequena florzinha no meio desse jardim maravilhoso que Deus plantou. Nenhum maior ou menor do que o outro, mais belo ou menos belo, mas cada um com sua beleza específica para alegrar essa maravilha que é o mundo e para responder à necessidade que esse mundo tem. Eu gosto muito da imagem do Espírito, da Ruach, né, que inspira, move, nos faz até temos iniciativas de loucuras, não? Porque vocês imaginem que esses jovens deixam o Brasil, deixam Minas Gerais, vêm viver aqui na Palestina, não? No território palestino, que não é fácil, não é simples, cuidando de 25 idosos. Eu penso que a garantia, não, Arley, é quando o carisma se torna um carisma para a igreja, não é um carisma para mim. Não. Eu quero fundar isso aqui para mim. Então, vocês se tornaram parte da missão, da necessidade da igreja. Então, eu penso que é uma boa garantia Sim, que o carisma sim. é de Deus e do Espírito. Né? Quando é de Deus, nos faz sair para o outro, né? Ser essa igreja que vai ao encontro do outro e não fica fechado. Em Pentecostes, eles saíram daquele lugarzinho fechado e se abriram para o mundo inteiro. Eu acho que é essa a dinâmica que o Espírito Santo faz com cada um de nós e vai nos dando prova da verdade daquilo que ele nos revelou ao coração como um chamado próprio dele. Eu conheci a comunidade de vocês pelo Marcelo, que foi meu aluno aqui em Jerusalém. Sim. Hoje está estudando para ser padre, não? Sim, ele continua estudando em um de outras nossas casas de missões. Hoje nós temos 3 casas de missões além da sede, né? A nossa aqui na Terra Santa, uma outra em Quixadá e uma outra em Paulo Afonso, na Bahia. Não, é muito, muito bonito, porque o Marcelo me falava do carisma, da Érica, como foi a inspiração. E eu via muitas pessoas dizendo que queriam fundar comunidades. E eu vi alguns até que iniciaram, para ser sincero. Mas eu penso que a garantia para todos nós é quando os nossos carismas se tornam um dom para a igreja. Sim. Não é verdade? Nós não somos franciscanos para nós mesmos, nem Canção Nova para si mesmo, ou Shalom, ou Filhos de Maria para si mesmo. Não? Exatamente. Se a gente Estarem fica aqui. fechado, se a gente fica fechado, a gente morre, né? Como a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, do Mar Morto, que não deságua em lugar nenhum e acaba ficando sem vida, né? Nós, como carisma, somos chamados a estar desaguando no grande oceano de Deus, que se representa também na vida de cada um daqueles que necessitam. Bem, Graziele, vamos conversar um pouco. Vocês são 5 anos, não é, que você está aqui? Sim, há quase 5 anos. Vocês trabalham na área da saúde, porque a fundadora é médica, mas não necessariamente com doentes vocês trabalham. Aqui na Terra Santa com os idosos, mas o carisma é mais amplo, como vocês interpretam, não? Sim, sim. Aqui nós somos responsáveis por essa casa de idosos e as nossas principais atividades são desempenhadas ali, seja no cuidado ou na gestão daquela casa. No Brasil, nós temos diversos outros apostolados, né? Principalmente com a juventude, na evangelização, através das artes, música, dança, teatro. É um trabalho que é bem comum, né? Que fazemos nas nossas casas. Aqui também nós tivemos um pouco de contato com a juventude, mesmo diante de todas as dificuldades, né? Por causa da barreira linguística, e também de nós sermos poucos missionários aqui na Terra Santa, mas tivemos uma oportunidade de estar próximo à juventude no ano de 2013. Nós acompanhamos um grupo de palestinos, de jovens palestinos, que foi para a JMJ, onde eles puderam experimentar, né, da Igreja do Brasil, da renovação carismática, que é uma novidade muito grande para eles aqui. Aquilo que me não impressiona, porque o Espírito Santo não é que nos impressiona, o Espírito Santo nos anima, não? Nos dá aquele desejo, aquela esperança de ver coisas novas. Mas aquilo que realmente me chama muito, muito atenção, e eu peço
e rezo para que vocês continuem fiéis, é a misericórdia à humanidade, não? Com os doentes, com esses idosos, com aqueles que sofrem, não só no corpo, mas também no espírito, com as grandes enfermidades dos tempos de hoje, não? Nós entendemos, né, esse chamado de ser o amor misericordioso com o outro, né, aquele que abraça a miséria do outro, né, que se derrama ali todo inteiro, independente de qual seja a forma de sofrimento, né, seja físico, psicológico, social, espiritual, nós estamos ali para ser com o outro. Não, porque eu também trabalho na área da saúde, e tenho também freis que são idosos, doentes, em casa. Por isso que eu queria perguntar para você, Márcia. Você chegou bem no ano da misericórdia. Sim. Não, você veio no ano da misericórdia para viver... Quantos anos você tem, Márcia? 32. 32 anos. Você veio para viver num território palestino, muito diferente de Salinas, não? Sim. É bem diferente. Minas Gerais é maravilhoso, né? É uma cidade, são cidades lindas, é um povo muito católico, não podemos dizer 100%, fazer exageração, não, mas muito católicos. Hoje você vive num lugar onde a maioria são muçulmanos, é isso? Sim, sim. Maioria muçulmanos, uma jovem Porcentagem. consagrada, filha de Maria, que vem para cuidar. Vamos falar o que significa cuidar. Você que está nos ouvindo, não? Limpar, dar banho, escutar, ter paciência. Bastante. Com as mesmas, também com as lamentações, não é simples, não estar com o idoso, com o doente, mas é uma unidade de misericórdia. Márcia, como você vive esse carisma da tua comunidade no ano da misericórdia? Olha, só para quem não me conhece, a minha formação é administração. E quando eu rezava, né, esse ano, eu pensava e agradecia a Deus porque eu via essa missão como um grande presente. Cuidar, para mim, ele tem um significado muito profundo, né? Porque nós, né, ao cuidarmos do outro, nós também cuidamos ali como se fosse Cristo, né? De termos essa intenção, né, de cuidar daquele, né, das chagas, né, daquela pessoa, das suas dores, como Cristo. E eu sempre rezava também pedindo ao Senhor a graça de ter os mesmos sentimentos de Cristo, né, naquele cuidado. Jesus, ele curou muitos doentes, né? Ele esteve com as pessoas, né? Ele tinha esse contato e ele era sensível ao sofrimento do outro. E é algo que me encanta em Cristo, é essa sensibilidade ao sofrimento, né? De cada um de nós. E então isso tem me levado a uma maior atenção, né? A olhar aquele idoso. Então eu fico olhando a expressão daquele idoso, porque nós não falamos árabe, né? Aprendemos alguma coisa em inglês. Então, como é a linguagem do amor mesmo que nós comunicamos, mas eu fico mais atenta, né, às reações, ao olhar, ao sorriso. Às vezes eu paro, né, e fico contemplando para conhecer aquele idoso, né, verdadeiramente cuidar. E para mim tem sido assim uma grande alegria, aquela alegria de quanto mais eu me dou, é como se mais eu recebesse. Verdadeiramente há uma alegria muito grande e uma aprendizagem muito grande. Eu aprendo muito com eles, assim, quando eu estou com eles. Eu me sinto completa. Né? Márcia, podemos dizer para os irmãos e irmãs que estão seguindo, se você tem o idoso em casa, se você tem o doente em casa, você tem Cristo. É a presença de Jesus. Vamos falar depois dos santos que inspiraram a Érica, Madre Teresa é uma delas, não? Sim. Que nos dá essa dimensão, não? De encontrar Jesus na Eucaristia, na palavra e no doente. Não? Realmente. Emerson, então, com você, Emerson, o idoso, misericórdia, humanidade, né? Tocar a humanidade com os doentes, os idosos. Momento de conversão para ti? Bastante, padre. Essa semana, por exemplo, eu pude experimentar um pouco disso, porque o meu pai foi hospitalizado no Brasil. E no momento em que eu estava com cada idoso, durante a semana, ali mesmo angustiado, né? Assim, a gente, por estar distante da família, tem a saudade, né? Tem todo aquele sentimento. Então, enquanto eu estava com o idoso, eu sentia que eu estava cuidando. Então, enquanto eu cuidava daquele idoso ali, eu estava tendo a certeza de que o Senhor estava cuidando do meu pai lá no Brasil. E fui vendo a resposta de Deus durante a semana, com tantos amigos e irmãos que estavam lá com meu pai e me davam notícia e ligavam para mim. Então, isso foi um momento assim de grande experiência com Deus,
enquanto eu cuido dos dele, ele cuida dos meus. Então, assim, a cada instante, a cada idoso é uma história, a cada momento com eles em particular, seja no cuidado específico ou na partilha de estar ali, às vezes tentando entender o árabe, às vezes tentando entender o inglês, mas estar com eles é sempre uma alegria muito grande. Bonito, porque é o Espírito Santo que nos une, é corpo místico de Cristo. Por isso penso que para viver a missão de vocês precisa tanta oração, não é? E falando de oração, Felipe, as pessoas que estão pedindo, não, que pedem orações, e hoje pedimos aos filhos de Maria que rezem também para nossos irmãos e irmãs que seguem o nosso programa. Felipe, as pessoas que escreveram. Bem, padre, hoje eu trago o pedido da Luísa de Marilac Nascimento Gomes. Ela é lá do Brasil e ela traz para nós uma mensagem também parecida com a missão dos nossos amigos aqui, filhos de Maria, que ela pede oração pela sua mãe, Lourdes do Nascimento, que tem 79 anos, está com depressão e Alzheimer. Então, que a Sagrada Família de Nazaré possa lhe ajudar nessa luta diária, assim como nossos irmãos aqui, filhos de Maria, nessa missão de cuidado. E também da Maria Teresa, lá de Lisboa, em Portugal. Ela pede oração por toda a sua família e também pelo seu país. Em união de carismas, vamos pedir o nosso Douglas e a Milena, que comunidade Canção Nova e comunidade Shalom, franciscanos, filhos de Maria, diocesanos, aqui somos realmente... Vamos com um canto rezarmos por todos aqueles que pediram as orações. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Obrigado, Douglas. Obrigado, Milena. Mandem sempre os pedidos de orações para o nosso programa. sagradafamilia@cançãonova.com é o nosso e-mail, ou pela nossa página no Facebook. Arley, vamos falar ainda desse carisma dos filhos de Maria. São 4 santos os baluares, é isto? Sim. São Francisco, Santa Teresa de Jesus, de Menino Jesus, Madre Teresa e Padre Pio. E Padre Pio, tá exatamente. Estou conhecendo o carisma de vocês. Estudei bem. antes de vir para o programa. Como vocês vivem a vida desses santos no carisma? Nossa mãe fundadora nos ensina que cada um desses santos eles devem nos indicar o caminho de viver os compromissos evangélicos. São Francisco de Assis, nos ensinando a viver a pobreza, que muito mais do que não ter as coisas ou passar necessidades, é muito mais essa dimensão do não estar apegado a nada, nem mesmo às nossas ideias. Porque às vezes a gente até nem tem nada, mas ficamos tão apegados às nossas ideias que também não vivemos uma pobreza verdadeira. Santa Teresinha, ela nos ensina a viver a castidade, como um sentido de autodomínio, de ter controle de si mesmo. Mas não somente na área da nossa sexualidade, da nossa afetividade, mas em todas as coisas. É necessário ter um domínio para poder se dar inteiramente a Deus. É preciso ser casto, saber exatamente fazer as opções daquilo que é importante, daquilo que é essencial. E Santa Teresinha nos ensina isso, principalmente com a sua pequena via, quando ela se entrega inteiramente à vontade de Deus, se entrega inteiramente a Deus e fala: Senhor, em tuas mãos eu coloco inteiramente a minha vida. Madre Teresa de Calcutá nos ensina essa obediência, de estar pronto a fazer aquilo que Deus quer, custe o que custar. No caso dela, ela teve que mudar de uma outra ordem para fundar as Missionárias da Caridade, mas, acima de tudo, dessa atenção de, em todos os momentos, ouvir a Deus e respondê-lo prontamente,
aquela experiência que ela faz de ouvir o mendigo dizer tenho sede e lembrar que esse tenho sede é o mesmo grito que Jesus faz na cruz, exigindo, chamando cada um de nós a estarmos prontos a obedecê-lo, a saciar a sede de Cristo presente em cada um dos irmãos. E Padre Pio nos ensina essa ousadia de gastar a nossa vida, de viver um martírio diário. Seja ele um martírio de sangue, de entregar e morrer, se for essa a vontade ou for essa a necessidade, mas muito mais aquele martírio branco, aquele que nós vivemos dia após dia, morrendo para nós mesmos, para dar a vida ao outro, que é o que Cristo nos ensina. Obrigado, Arley. Seria muito belo continuar a falar com vocês ainda de tantos, não, do carisma, mas eu gostaria de pedir para você, Graziela, porque muitos jovens não, poderiam ter o desejo de vir para a Terra Santa e ajudar vocês em Teiba. Então, se você está em casa, dizendo, eu quero, não sei, por um ano da minha vida, eu quero viver um carisma de doação no ano da misericórdia, por que não? Né? Eu penso que também é muito interessante, antes disso, eu estava me esquecendo, Madre Teresa vai ser canonizada neste ano. Não? É um dos baluartes, podemos dizer, santos da proteção da comunidade. Inspiradores, não? Né? Inspiradores, melhor dizer assim, no ano da misericórdia. Né? Então, seria muito interessante se algum jovem quisesse, no ano da misericórdia, inspirado a Madre Teresa, passar um ano cuidando dos doentes. Cuidando quer dizer lavar, ter paciência, amor, não é simples. É um grande desafio. É possível, Graziela? Sim, é possível sim, Padre. Seria uma grande alegria para nós receber, né, essas pessoas que tenham essa disponibilidade de coração. Assim como a Márcia falou, não precisa ser alguém que tenha uma formação profissional na área da saúde. O que nós precisamos, né, é de uma inteira disponibilidade de coração mesmo, em amar e em servir. Então, se você que está em casa gostaria, né, de doar um tempo da sua vida, de ser um missionário aqui na Terra Santa, você pode entrar em contato conosco no nosso e-mail, missãojerusalém@comunidadefilhosdemaria.com. E entre em contato conosco para conversarmos sobre isso. Seria uma grande alegria receber você aqui. Muito bem, obrigado, Graziela. Márcia, você está 4 meses na Terra Santa. 8 meses. 8 meses? 8 meses. Ainda não fala árabe. Bem pouquinho, bem pouquinho. Estamos fazendo assim, realmente seria belo continuar falando tanto, mas conhecendo esse carisma. Mas eu não sei, muitas pessoas em casa têm doentes, muitas pessoas em casa têm idosos. Quais são os passos para começar a viver e tratá-los de modo diferente, com o carisma do Espírito, como foi inspirado a vocês? Acho que, né, o primeiro passo é se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar, né, daquele idoso com a dependência que ele tem. Para mim, é muito fácil levantar da cama, né? Para ele, não. Né? Ele já não tem mais essa facilidade, ou ele não consegue levantar. Né? Eu consigo andar rápido, ele não. Né? Os passos, né, são mais lentos. Então, quando eu acho a gente se coloca no lugar dele, né, às vezes, a maioria dos nossos idosos, eles têm demência, né, não são mais conscientes. Né, e saber entender, saber ter paciência, né, com o idoso. Então, acredito nisso, né, que isso, né, nos leva a prestar atenção, né, naquele idoso, né, o que ele está precisando. Tem idoso que, às vezes, ele só quer que você sente do lado dele, dê tempo a ele, converse com ele, porque o mundo hoje é tão corrido, né, muitas vezes a gente não quer, né, não tem tempo mas de parar, de sentar, né, de rezar com ele. Vendo uma ideia. Além de passar na Porta Santa, durante esse ano da misericórdia, mesmo se você não tem um doente em casa, um idoso, vai a visitar alguém que está doente, um idoso, está perto. É um modo de viver esse ano da misericórdia saindo de si mesmo, não, Márcia? Sim, com certeza, com certeza. E vamos concluir contigo, Emerson. Vocês são muito jovens, eu até errei a idade de vocês. Não? Eu pensei, será que eles têm 23, 22, 25? Né? Quer dizer que os filhos de Maria, Nossa Senhora conserva bem os seus filhos. Né? Então, se você quiser, seja mariano, seja filho de Maria, você vai se conservar. Realmente, vocês são muito jovens. O teu estado de vida, o que você é consagrado, você está preparando, quer ser padre, você quer ser célibe, celibatário? Qual é o teu caminho, Emerson?
Não, padre, dentro da comunidade hoje, nós podemos fazer o discernimento, né, para o sacerdócio, para o matrimônio ou para o celibato. Eu fiz no nosso para o terceiro ano de formação dentro da comunidade, o meu discernimento de estado de vida, que foi para o matrimônio. Então, hoje eu caminho para essa realidade. E vivendo, né, dentro da especificidade do nosso carisma, seguindo as nossas regras, né, a exemplo da Sagrada Família, e é esse o meu desejo hoje, de construir, né, uma família do céu aqui na Terra. Obrigado, Emerson. É com você que nós terminamos, porque vamos consagrar todas as famílias em projeto, as famílias que nos estão seguindo aqui na Casa da Sagrada Família. Em modo especial, hoje, as famílias que têm doentes, as famílias dos doentes que vocês cuidam, todas as famílias, em modo especial, aquelas que sofrem, a Sagrada Família de Nazaré, para que lhes dê consolo, saúde, quando possível, mas a graça da presença de Jesus sempre, com a nossa oração e com a nossa presença humana. E vamos terminando, vamos dar a bênção, que hoje, com a bênção sacerdotal e com a oração de vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela presença de vocês. Esperamos todos na próxima semana aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, que é a Escola do Evangelho chegando na tua casa.